Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Aqui é o Frank voltando para trocar mais uma ideia com vocês e estou trazendo mais novidades aí sobre o caso Vitória, né? Se a televisão não noticia, eu tenho que correr atrás e encontrei um canal sensacional que é esse que você tá vendo aí, o TV News, cara, sempre trazendo notícias legais e dessa vez não é diferente. Eu acho essa notícia aqui super importante. Então, bora dar uma olhadinha lá, até porque a gente quer ficar por dentro do que tá acontecendo ali, mesmo que não esteja sendo noticiado. Na verdade, infelizmente dá essa sensação de que o caso tá ficando frio e tal, e possa aí até mesmo acabar no esquecimento. Só que por trás de tudo isso, na verdade o negócio tá pegando fogo, olha só. Começou a costurar nos bastidores um acordo, gente, um acordo de delação, um acordo bombástico que promete não deixar pedra sobre pedra. Por quê? O Michael, gente, logo após cometer, né, esse crime, ele teve a ajuda de 3 advogados, né, que são pagos por um político influente da região. Um fato um tanto estranho, na minha opinião, né? Esse negócio aí do vereador ficar pagando advogado de defesa para um cara que praticamente fez aquela confissão ali. E embora ele tenha voltado atrás falando que foi obrigado a fazer isso e aquilo, querendo ou não, ele tem conhecimento do fato e ele não tá tão longe de ser culpado. Embora ele não tenha, de repente, vamos dizer, tenha matado de fato a Vitória, ele ainda colocou o corpo dela dentro do carro, né? Levou lá para casa, ou não sei, diabos lá o que ele fez. Mas eu realmente acho muito estranho, né? O vereador tá pagando os advogados de um cara que praticamente cometeu esse crime horrendo, mas vai entender, né? Será que há alguma ligação? Será que essa pessoa tá por trás de alguma coisa? Não sabemos, né? Antes da mãe ir lá, né, conversar com ele, ter a briga, ela, né, a mãe do Michael, pediu, né, para que o filho retirasse um desses advogados, alegando nessa senhora que esse advogado ele não era uma pessoa em que se poderia confiar, né? A mãe do Michael, ela disse ali ao filho que ele estava correndo perigo. A gente lembra, né, que vazou inclusive aquele áudio, né, do momento em que a mãe do Michael conversa com ele na cadeia. Isso criou dúvidas, especulações sobre a real inocência e etc. Então ela acreditou naquele primeiro instante que um dos 3 advogados fosse o responsável, né, por fazer o vazamento do áudio, quando na verdade hoje, né, nós sabemos que foi uma vizinha dela, que era amiga dela, tinha ali contato com essa mulher e que estava descontente, né, com tudo o que estava ocorrendo, desconfiava já, né, dessa senhora e decidiu, né, como o pessoal diz aqui no Rio de Janeiro, botar o pau para torar, né, flagrar ali as mensagens da mãe do Michael com ele, o que estava acontecendo e também, né, não deixar barato, né, porque a situação estava indicando que essa senhora de boba não tinha nada, né? Conforme o tempo ia passando, essa própria ali pessoa que era amiga dela foi percebendo, olha, de boba ela não tem nada. Beleza, então a mãe do Michael desconfiou da pessoa errada, né? Não foi o advogado e tal. Mas como que essa vizinha, essa amiga aí da família e tal, ela consegue ter acesso a tudo isso aí? Ela consegue pegar o celular, consegue vazar esse áudio? Como que ela consegue fazer isso tudo? Será que ela tem alguém influente lá dentro da polícia de Cajamar? Será que ela tem ou é alguém influente aí do meio? A gente não sabe, não tem como saber, até porque essa pessoa não vai se pronunciar. Mas essa pessoa que o Fernando aqui tá falando, o dono do canal tá falando, é provavelmente a mesma pessoa que denunciou o Michael, tá? É a mesma pessoa, eu acredito que seja, pelo menos é o que eu entendo. Então, cara, assim, como que ela consegue ter acesso a tudo isso? Né? Como que ela consegue ter acesso a coisas ali que é praticamente guardada a 7 chaves, né? Não é um tanto estranho essa parada toda? Vamos continuar aqui. Quando essas visitas param de acontecer, o Michael, gente, pessoas próximas acreditam que ele tem algum problema mental ligado com essa mãe. Acreditam que ele tem algum problema mental ligado com essa mãe. Algumas pessoas chamam esse problema, né, de problema de Norman. Existe, né, o filme Psicose, né, do Hitchcock, acho que eu falei certo, né, um filme de terror, em que o personagem principal, que é o Norman, ele é fissurado pela mãe, e depois que a mãe morre, ele se veste da mãe, e etc. Isso acontece, né, com alguns crimes. Então muitas pessoas acreditam que esse homem, né, o Michael, ele tem essa síndrome. Então quando ele se sentiu
abandonado, né, pela mãe, ele decide, né, ficar justamente contra todas as pessoas que até então aparentemente ele defendia. Até porque essa ideia de o pessoal ir lá, ficar falando com ele, dar apoio, falar que ele vai sair da cadeia, que vai dar tudo certo no final, para ele esperar um pouco, para ele ficar calmo, é aquela base para ele poder se manter tranquilo, né? Aquela base de confiança que vai sendo montada em volta dele, aquele muro ali, para que ele se sinta tranquilo. Só que a partir do momento que ele começar a se sentir sozinho, como é o caso aí, né, se sentir abandonado, ele vai começar a ficar frustrado pra caramba, ele vai começar a querer que isso aí realmente tenha um fim, porque ele vai se sentir totalmente acuado. Então é como qualquer tipo de animal, por exemplo, quando o animal se sente acuado, por mais bondoso que ele seja, ele vai atacar pela sobrevivência. E eu acho que nesse caso aqui não é diferente. Entendeu? Tá chamando o Michael de animal? Não, ele não é um animal, ele é um monstro. É diferente, né? Mesmo se ele não tenha de repente matado a menina ali, o que eu não duvido, eu não acredito na verdade, acredito que tenha sido ele sim, né? Ele é um monstro, não é um animal. Mas é só para vocês poderem entender o meu raciocínio aí, entendeu? Então, todo esse medo dele ficar preso de verdade está fazendo com que ele sinta essa raiva e possa vir a fazer essas coisas aí no futuro, né? Essas delações. Se vai ser assim ou não, não sabemos ainda. A gente vai ter que esperar. Vamos continuar o vídeo aqui. Nós lembramos, por exemplo, né, que o Michael, ele tem um áudio, né, dele, que ele fala com a mãe e depois uma conversa, né, que os próprios advogados do Michael contaram, né, para todos que estão acompanhando esse caso. E nessa conversa fica ali muito claro. Olha só o que fica claro, que ele, né, o Michael, estaria disposto a confessar o crime para que a mãe e a esposa não fossem incriminadas. Isso é falado, né, no áudio que foi divulgado por diversos veículos de comunicação como Balanço Geral. O Michael ele chega a acusar, né, um dos delegados do caso de tentá-lo influenciar a contar algum tipo de história, algum tipo, né, de especulação, porque saberia ali, né, esse delegado que a mãe do Michael teria limpado a cena do crime e que a esposa dele teria ajudado o Michael a fraudar provas, né? São informações relevantes, né, e importantes que chegam nesse instante, nesse momento e que agora justificam também o porquê que o Michael fica tão revoltado e chateado, né, com essa família. Algo curioso sobre esse delegado aí é que parece que ele foi afastado, né? Ele foi afastado aí do caso. Agora, não sei exatamente se foi por ele ter tentado coagir o Michael a falar isso, né? A fazer essa declaração falsa aí para ele poder proteger a família dele e tal. Ou se foi por outros motivos, né? Outros motivos aos quais eu não vou falar aqui porque eu não sei, sinceramente. Mas pesquisando aqui, parece que não são coisas tão interessantes e legais assim, né? Vamos dizer dessa forma. Então, qualquer coisa você dá uma pesquisada aí depois, delegado do caso Vitória Cajamar preso, essa coisa, tipo de coisa aí. Depois você dá uma olhadinha. Mas bem, esse cara aí foi afastado, ou seja, boa coisa não é. Então, realmente, de fato, ele foi coagido, né? Se isso for comprovado, a mentir, né? Tanto que tudo que ele falou ali não coincide nada com o que a gente sabe aí do fato, como por exemplo ele falar que enterrou a menina, sendo que ela não foi encontrada enterrada, ela foi encontrada fora de uma cova e nada daquilo ali que ele falou foi realmente de fato comprovado, né? Tá tudo errado, mas vamos ver o que vai acontecer aqui. Continua o vídeo, olha só. Vamos lá. Como teria sido então a participação da mãe do Michael, né? O Michael teria falado aí para os advogados que essa mãe saberia de tudo o que aconteceu e que houve problemas logo após a captura de Vitória. Primeiro, ela teria gritado demais e eles ouviram o barulho, né, de uma casa vizinha. Então começaram a ficar com receio, né, de que essas pessoas que estavam na casa vizinha tivessem, né, ouvido o que aconteceu, visto eles e etc. Então, ele e outros 2 comparsas, né, que ele vai identificar e revelar o nome só, né, se realmente existir esse acordo. O objetivo do Michael é reduzir, né, uma possível pena. Hoje ele já foi, né, orientado pelos seus advogados que o seu caso provavelmente vai ao tribunal do júri, né, vai ser
pessoas comuns, né? Pessoas populares que vão julgar se o Michael é culpado, se ele é inocente, qual foi, né, a função dele em relação a esse crime, se foi ele que matou, se foi ele que ocultou o corpo, se sequestrou, tudo isso vai ser um júri, né, pessoas comuns do dia a dia que vão ali, né, ouvir a acusação e a defesa e decidirem, né, o futuro do Michael. Mas nesse acordo o Michael teria dito, né, que com esses dois outros homens, que ele vai revelar, né, se a justiça entender, né, que deve haver o acordo, que esses dois outros homens o teriam ajudado, né, no caso. Com esse caso indo a júri popular, as chances dele se fuder muito é muito alta. É muito alta. Até porque todo tipo de conhecimento que a gente tem, né, sobre o caso aponta para ele, né? Então, qualquer coisa que ele venha a falar para tentar diminuir a sua pena, né, diminuir um pouco esse peso todo, né, jogando a culpa para outras pessoas também, pode ou não, né? Pode ou não, ainda não é certo, diminuir um pouco a pena dele, né? Mesmo que ele tenha ali, relate, quem seja, faça a delação, né? Ainda assim, provavelmente ele deve pegar pouco, sei lá, deve perder pouco tempo, né? Dos 20 anos ele perde 2 anos, por exemplo. Aí ele tem 18, vamos dizer dessa forma, né? E que eu espero que não seja isso. Espero que ele pegue 70, 90 anos de cadeia. Independente se ele matou a menina ou não, até onde a gente vê e acredita, né? Sabe? Foi ele sim que fez o negócio, né? E independente aí, cara, independente se foi ele ou não, sabe, se ele apenas ocultou o cadáver, eu acho que ele tem que pagar da mesma forma e todos os envolvidos também tem que se fuder junto, entendeu? Independente se é mãe, se é companheira, se é primo, se é irmão, né, todo mundo tem que se fuder junto, porque, cara, esse crime aí é horrendo, cara, é uma coisa horrenda, horrenda de verdade e, porra, não tem como pegar leve com isso não. Entendeu? E tem essa galera aí que ajudou ele também, né? E eu já tô meio que crendo aqui, pelo menos uma dessas pessoas aí, eu acredito que eu saiba quem seja e eu acho que você também desconfia. Bora lá saber quem é, vamos ver se você pensa comigo aqui. Vamos ver mais um pouquinho aqui do vídeo, ó. Um estaria com ele no carro, né? E o outro estaria em um outro veículo, né? Então são 2 veículos segundo essas informações. O Michael também diria ali, né, o que aconteceu na casa. Eles ficaram assustados por conta dos gritos da Vitória e ela teria ficado ali pouco tempo, menos de um dia, tá? Segundo esses primeiros detalhes. Qual é a função, né, da mãe do Michael em relação a tudo isso? Logo após a morte, né, do Michael, ele e os comparsas teriam ficado desesperados, né, pelo sangue, pela forma como aconteceu, tentando ali de alguma maneira, de alguma forma se desvencilhar de qualquer prova, né, que os ligassem ao material que ali estava achado. Eles foram ficando desesperados, né? Um dos criminosos era mais experiente, mas o Michael, até onde se saiba, ele só era até então um perseguidor. Inclusive um dos criminosos, segundo informações, seria uma pessoa que é acusada de outros sumiços. E a gente lembra, né, que nessa região de Cajamar e também nos arredores há várias informações, infelizmente, né, de meninas que desapareceram, né, gente, ao longo das semanas, inclusive após, né, o próprio caso da Vitória. Algumas meninas, inclusive, que têm a aparência até bem semelhante, né, com a própria vítima, com a própria Vitória, e isso foi trazendo, né, um temor, um susto para a região, as pessoas buscando, né, de alguma forma justiça ou então, né, explicações melhores a tudo que estava acontecendo. Outra parada aqui também é sinistra, é que o que? A menina ela foi pega, né, foi arrebatada e tal, foi levada para esse local, a gente não sabe exatamente onde é, se é a casa ou não, mas algo que a galera também fala, bem menos até, é o fato também dela ter sido encontrada com várias marcas de espancamento, né? A menina ela foi espancada pra caramba, né? Também antes mesmo de chegar à sua morte final ali, antes de ter desferido ali os ataques, né? A faca e tal, a lâmina que levaram a menina a óbito, né? Então é provável que durante esses espancamentos que ela sofreu, ela tenha gritado por socorro,
né? E todo mundo ali achando que era um local longe de tudo e tal, as pessoas, ninguém ia dar valor àquilo que estava sendo ouvido, né? Porque estava longe demais, ninguém ia querer saber exatamente o que que era, podia ser qualquer coisa, né? Então eu creio que isso aí tem a ver, né? Uma vez que ela foi espancada, alguém ali perdeu a cabeça e deu no que deu, né? E de repente esse não era nem o plano, porque se você for ver, é um tanto estranho o Michael, ele também ter 50 meninas pesquisadas com praticamente o mesmo perfil da Vitória. Não é estranho? Sabe o que chega a lembrar? Não sei se vocês chegaram a pensar nisso. Não chega a lembrar uma parada de tráfico humano? Não chega a lembrar isso? Porque assim, se todas as meninas têm esse detalhe, né? Elas são parecidas, cara, alguma coisa tem. Entendeu? Alguma coisa tem. E eu não creio que, de repente, sei lá, se por exemplo for vasculhar o celular de outras pessoas, é garantido que eles não vão encontrar a mesma coisa? Será que vão encontrar também? Né? E aí, como é que fica? Porque, sei lá, assim, como o rapaz aí relatou, eu nem sabia disso, eu tô sabendo nesse vídeo dele, que meninas andam desaparecendo ali em Cajamar, antes do caso da Vitória e após o caso dela também. É muito estranho essa parada, cara. Será que tem alguma parada muito mais pesada por trás disso tudo aí? Será que tem, cara? Será? Vamos pensar direitinho. O que vocês acham disso aí? Manda aí nos comentários. Vocês acham que tem um negócio mais pesado? Porque eu realmente não sabia. Eu nem tinha maldado tanto essa parada das meninas aí no celular do Marco, porque eu acreditava e acredito ainda no caso que ele é um perseguidor, né? Ele é um stalker, um famoso stalker. Então eu não dei muita bola pra isso. Mas agora, sabendo que o Fernando falou aqui que existem meninas aí desaparecendo na região, é estranho. É muito estranho. Será que tem tráfico humano aí no meio dessa parada toda? E o caso Vitória aí meio que tá ferrando um pouco todo esse esquema? E aí, o que vocês acham? Manda aí nos comentários. Vamos continuar o vídeo aqui. A mãe dele, né, teria ajudado nesse quesito, né, realizando ali o que viria a ser, né, a limpeza do espaço, né, do local, após ele, né, e os comparsas não conseguirem fazer isso com tanto êxito. Aí agora que entra uma das pessoas que eu acredito que tenha participação desse caso terrível aqui, que é o tal do Cícero. Vocês lembram do Cícero? Que ele foi até um dos caras aí, dos primeiros aí, a ir pra delegacia, pegar. Ele falou que o povo tava ali contra ele, que estavam tentando acabar com ele, que estavam usando ele como bode expiatório pro caso, que ele não sabia de nada, blá blá blá, que ele não conhecia o Michael, ele nem tinha intimidade com o Michael, onde na verdade eles se conhecem há anos, e o mesmo Cícero também trabalha naquela parada lá de material de limpeza. Eu acredito no seguinte, que esse Cícero seja uma das pessoas, um dos comparsas dele, tá? Que o ajudou a limpar a casa, ajudou a limpar o carro, entendeu? Eu acredito que seja ele, cara, que tem aí grande participação nisso. Até porque para arrumar o tanto de material que o Michael precisava, teria realmente que ser um grande volume. Até porque, como a gente sabe, uma estocada logo ali na região da horta, né, vai esguichar muito sangue, ou seja, vai sujar tudo de uma forma sinistra, né? Vai ser sangue por todo lado por culpa da pressão do jorro de sangue que sai por ali, né? É uma quantidade muito grande, né? Então, assim, o local iria estar totalmente sujo, né? E como ele também havia pesquisado como limpar a cena do crime, como degolar uma pessoa, e nossa, isso é terrível, cara, e ainda bem que isso não aconteceu, né? Imagina só como que foi a parada toda, entendeu? Você acha que o Cícero, sabendo dessas paradas assim, você acha que o Cícero não tem participação aí? E outro ponto, tá? Outro ponto, o Cícero, ele tá desaparecido, ele sumiu de Cajamar, ninguém sabe onde ele tá. O cara, ó, sumiu, né? E isso aí tudo graças à polícia, que, poxa, sabendo assim que o Michael, vamos dizer, ele teve participação de alguém e tudo mais, porque eu acredito que eles saibam sim, eles liberaram o cara. Então, se o cara sabe demais, né, tá desaparecido. Se ele tá desaparecido porque ele foi para outro lugar ou porque deram cabo dele, e aí, como é que fica, né? Não dá para saber. Até porque aquele negócio queima de arquivo, né? Acabar com as pontas soltas, vamos dizer dessa forma, cara. E no mundo de crime, a gente não pode deixar nada passar, cara. Qualquer conjectura é muito bem-vinda. Qualquer, sabe, teoria pode realmente trazer algum detalhezinho ali que a gente não sabe,
sabe? Então, cara, é muito estranho toda essa parada. Eu acredito que o Cícero seja um dos participantes, sim, desse grupo aí que ajudou o Michael, não apenas a mãe dele, a companheira, esses dois comparsas, incluindo esse cara aí também, que parece que já tem uma passagem aí por desaparecimento de pessoas e tal. E eu acredito que o Cícero seja uma dessas pessoas também. Mas isso aqui é o que eu acredito, né? Eu não sei vocês, mas vamos continuar o vídeo aqui. A partir daí, né, é uma acusação muito forte, né? O Michael, ele diz para os advogados que está desesperado, fala com a mãe para limpar a casa e que ainda havia sangue. Ele não chega a explicar que matou a Vitória, só liga para ela desesperado, diz que fez uma besteira, para ela ir para casa e para limpar, né, o que tinha acontecido. Então aí ele vai ter que exemplificar, né, o quanto de sangue, se realmente tinha alguma coisa, e ela, claro, vai ter aí todo o direito de se defender. Mas como eu disse, ele também nesse acordo quer detonar, né, a própria esposa, um irmão e esses dois comparsas, né, que o teriam ajudado. Como seria aí a responsabilidade ou não da esposa? A esposa, a possível, né, participação dela é menor, mas também importante, né? O Michael, ele conta que pediu para que a esposa falasse que ele estava com ela e que ela no primeiro momento topou, não saberia do crime, mas que depois ligou para ela informando, né, que teria feito uma grande besteira, né? O Michael, ele teria ligado, né, para essa companheira dele e falado, olha, eu fiz uma grande besteira. Esse caso, né, que você está vendo aí, né, naquele momento, né, o caso Vitória já havia ganho, né, uma repercussão tremenda, uma repercussão muito grande, né, da mídia, e aí ele confessa, né, que ele seria, né, uma das pessoas responsáveis por tudo aquilo, e ainda diz, né, que fez tudo aquilo com os caras lá, né, indicando que recebeu a ajuda de alguns amigos, e essa mulher, ela chega a perguntar que amigos seriam esses, mas o Michael fala para ela, né, que era melhor que ela não soubesse para o seu próprio bem, do contrário, né, iria dar ruim, né? Do contrário, a coisa ia ficar mais grave do que já estava, né? É ali, né, o contato e o momento, né, que esse monstro teria dito. E ainda, né, há um irmão que pode ser complicado em tudo isso, que teria emprestado um caminhão para ele e para esses dois outros comparsas para se desfazer do corpo. Então, esse ponto aqui eu acho ele um tanto estranho, porque esse caminhão, supostamente, tá, seria o caminhão que foi flagrado, tá, por aquela câmera e tal, que ele passou por aquele latão de lixo lá, onde tacaram fogo, atearam fogo ali, e supostamente estariam as roupas da Vitória, né? Então, assim, se esse caminhão aí pertence ao irmão dele, como que até agora a polícia não chegou nele, nesse irmão do Michael? Ou se ele trabalhava com esse caminhão, como que ninguém, sabe, a polícia também não descobriu isso? Ou então, se esse caminhão pertencia a algum amigo do irmão dele, como que também isso não chegou à polícia ainda? Isso aqui eu acho um tanto estranho, eu acho que, sei lá, pode ser alguma parada inventada, essa parada aqui, tá? Mas que o caminhão foi flagrado ali, como a gente já sabe aí de notícias passadas, bem lá de trás até, né? Esse caminhão existe, isso de fato existiu, né? Assim como também esse latão aí de lixo com lixo queimado e tal, onde estariam ali as roupas da menina. Outro ponto, o celular até hoje não foi encontrado, né? Não foi encontrado. Então, de repente, pode ser que esteja com alguém ainda, já que o celular não foi encontrado, né? Mas com quem estaria esse celular, né? Quem estaria guardando esse celular? Já pensou se o celular tá na casa da mãe do Michael? Olha que complicação, hein? Bora continuar aqui. O Michael, inclusive, ele explica, né, que ele em si não teria feito, né, o sumiço do corpo, porque àquela altura já estava veiculado, né, que o carro dele, o Corolla Prata, supostamente poderia ter participado da ação, né? Já existia isso nas redes sociais, alguns veículos de imprensa já estavam falando nisso. Então ele pega um caminhão, né, com o irmão e cede, né, esse caminhão para esses dois outros homens se desfazerem do corpo, né? Então ele acreditava que esses homens teriam enterrado a Vitória, mas eles aparentemente, né, foram com esse caminhão até ali o meio da mata, passaram pela cerca da região, andaram
mais 2 quilômetros e deixaram o corpo da Vitória já sem vida no local. Lembrando que esse acordo ele precisa ser homologado, né, pela justiça. A justiça tem que acreditar e depois o próprio Michael provar que o que ele está dizendo de fato é verdade. Dá para acreditar agora no Michael com esses detalhes, né, iniciais que chegam a respeito do caso? Então, mas aí eu não sei se eu tô me confundindo aqui. No caso, então, ele diz que quando o caminhão foi visto, vamos dizer, pela câmera, o cadáver da menina estava no baú do caminhão, então, né? Foi quando ele despachou, ou teria despachado o cadáver, vamos dizer assim, para os caras enterrar e tal, que ele mesmo não faria aquilo, né? Por isso que ele pediu o apoio aí pro pessoal. Então, isso significa que quando o negócio já estava pegando fogo e tal, então a menina ainda estava naquela casa, né? Uma vez que o carro dele começou a ser investigado e tal. Cara, é confuso essa porra. Sinceramente, eu acho um tanto confuso, tá? Eu realmente acho um tanto confuso, porque se eu não me engano, o carro passou por uma breve perícia a primeira vez, depois foi liberado, né? Eu acho que a partir desse momento que o carro passou pela primeira perícia, e nada foi encontrado, que sinceramente eu acho muito estranho, nada ter sido encontrado da primeira vez, onde foi encontrado da segunda, né? Ele ainda estava em poder da menina, ou seja, será que a menina de repente aí ainda estava até, sei lá, desfalecida, alguma coisa assim, né? Porque eu não lembro exatamente se foi dito há quanto tempo ela já estaria morta, eu não lembro disso, né? Mas, caraca, imagina só, se ele só resolveu dar fim à vida da garota porque o caso estava chegando perto dele ali. Caralho, cara, que coisa bizarra, mano. Que coisa bizarra. Na moral, é bizarro demais. E outro ponto também é aquilo. Imagina só se depois aí, durante os espancamentos e tal, ela, por acidente ali, alguém pegou e esfaqueou a menina ali na horta, né? E por pensar que de repente fazer outros buracos poderia amenizar a situação, né? Já pensou que foi por isso que ela tem mais de um corte ali, a faca, cara, mais de uma estocada, né? Cara, se não me engano é na horta, no rosto e depois no peito, né? Ali abaixo do tórax, na verdade. E caraca, é algo assim que você tem que pensar e analisar o quão monstro são essas pessoas, né? A pessoa que tirou a vida dela, a pessoa também que a espancou, que a arrebatou, que participou de tudo, né? Eu acho que todos eles têm que pagar de forma igual, cara. Nenhum deve merecer pena menor que o outro, cara. Nenhum. E vocês já sabem a minha opinião, né? Matou uma pessoa, tirou uma vida, é prisão perpétua, com certeza, cara. Tinha que ser assim, né? Tomando um cafezinho da manhã, almoçando, né? Jantando, lanchando, né? Tomando uma surrinha de perna de 3 aí todo dia, né? Para tentar lembrar um pouco da dor que causou a família, porque é uma dor que nunca vai passar, né? A dor pode até passar, mas a cicatriz sempre vai continuar. É uma cicatriz que não se fecha. Então, caralho, pensar nesse caso aí é você ficar, sabe, com algo, como se tivesse algo engasgado na garganta o resto do dia, sabe? É um caso terrível, cara, horrendo. Ainda mais se você for pensar dessa forma aí que eu falei um pouco mais atrás, se realmente há alguma coisa a mais aí nesse caso, né? Tipo, por exemplo, o tráfico humano que eu cheguei a falar. Eu não sei se vocês já haviam pensado nisso ou se vocês já sabiam que essas meninas estavam desaparecendo ali, né, em Cajamar. Eu não tinha conhecimento, eu tive conhecimento através desse vídeo aqui. Então é uma parada muito bizarra a se analisar, né, cara? Agora, se é verdade ou não, não sei, não sabemos, né? Até que tudo seja provado e que o júri popular venha e foda com esse filho da puta aí, cara. Independente se ele assassinou a menina ou participou ali da ocultação de cadáver, foda-se. Fez merda também, deve pagar pela merda que fez. E nunca mais voltar à sociedade. Reintegração à sociedade não existe, não existe. Na minha opinião, isso aí é tudo balela e conversa fiada, tá? Mas e pra você? Manda aqui nos comentários a opinião de vocês sobre esse caso. Manda também aí as suas teorias sobre o que você acha disso tudo. O que aconteceu, onde aconteceu. Se esse caminhão tem a ver alguma coisa aí realmente de fato como está sendo alegado. Ou essa parada aí do tráfico humano. Será mesmo que tem? Não sabemos, né? Então manda aí nos comentários a teoria de vocês. Com certeza vai ser sensacional a gente tá podendo conversar sobre isso, tá? E para todos vocês que estão chegando aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos. E é assim que eu trabalho, sem roteiro nenhum, cara. Eu gosto muito de ver o vídeo
vídeo e ir falando ali de coração, tá? Eu acho que é muito mais interessante dessa forma, que aí eu fico mais aquela pegada de gente como a gente, né? Igualmente a vocês aí, que apenas observa e fala aquilo que você acha no momento. Eu acho sensacional, tá bom? E para vocês que me acompanharam aqui até agora, meu muito obrigado e tamo junto.